Então tá bom, querido. Vamos ler a palavra de Deus, como sempre, né? Deste tamanho o tempo, né, pastor Oliver? Aleluia! Mas vamos ver até onde a gente dá conta. Oh, Jesus, no céu não vai ter relógio. Que coisa boa, né, gente? Fala, no céu não terá relógio. Diga, o nosso tempo será todo dele. Aleluia! João 10. João capítulo 10, versos de 1 a 5. Conforme eu disse semana passada, eu quero falar um pouquinho sobre o perfil de um pastor. Semana passada foi celebrado aqui o Dia do Pastor, e fez mais sentido continuar, né, aquela sequência dos pais e filhos, mas hoje eu quero falar sobre esse alerta de Jesus a respeito de nós, ovelhas, sabermos identificar o verdadeiro pastor. E isso é importante para nós? É relevante? Sim ou não? Muito relevante nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje. E tem mais, se Jesus alertou, é importante. Tudo que Jesus deixou para nós é importante. Amém? João 10, de 1 a 5 diz: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca, diga nunca, olha isso, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Pai, nos dê a tua graça. Graça sobre graça, e sabedoria e discernimento da tua palavra, para que nós aprendamos, ó Deus, a andar nos caminhos do Senhor, em retidão, precisão e poder, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, é um tempo de muita informação, sim ou não? Tempos de muitas informações, mas há que se investigar a veracidade das fontes. Espero que você, com as muitas informações que você recebe, você investigue de onde elas vêm. Olha, na internet hoje a gente vive um tempo de muitos e muitos boatos. Quantos já receberam aqueles boatos de internet no seu e-mail, lá no Facebook? Manda para todo mundo. Quem já recebeu aquelas coisas de, olha, manda para os próximos 50, 20... Bom, de cara já deleta. Certo? Quando você recebeu alguma coisa assim, você deleta. Você não manda para ninguém. Porque normalmente isso é boato, isso é conversa fiada, isso é armadilha. E o diabo é o pai da cilada, é o pai da armadilha, é o pai da mentira. E muitas vezes está usando muito crente para virar papagaio do inferno. Está usando muito crente para ser marqueteiro do diabo, para fazer e-mail marketing do inferno. Então, por favor, em nome de Jesus, consulte as fontes. Fulano, 100.000 pessoas queimadas, os muçulmanos queimaram os pobres cristãos não sei aonde. É verdade isso? Ah, mas saiu na internet. Qual é a fonte? Você acha que uma notícia dessa os grandes jornais do mundo não colocariam? Se eles vivem de desgraça, inclusive, de manchetes. Agora você vai olhar o Washington Post, não tem nada. Você vai olhar o The Guardian, não tem nada. Você vai olhar os principais, Estado de São Paulo, você não vê em lugar nenhum. Em sites confiáveis você não vê. Aí sai lá um blog, sei lá das quantas, e você sai replicando isso para todo mundo, e descendo a lenha nos muçulmanos. E o diabo aplaudindo no inferno, e os seus demônios também. Tempo de muita informação, mas que é necessário checar as fontes.
tempo de muitas facilidades para se obter conteúdos, mas é também necessário questionar a qualidade deles. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Não é todo alimento que faz bem para você. Não é toda comida farta e fácil que deve ser consumida. Um tempo de muitas vozes, meus irmãos. Tempo de muitas vozes que encorajam e confirmam, mas também tempo de muitas vozes que seduzem e atormentam a cada um de nós. Um mundo de muitas opções, de muitas distrações. Nós precisamos nos aquietar para ouvirmos os sussurros de Deus, porque Deus está falando ainda com seu povo. Deus ainda quer falar no ouvido de seus filhos. Deus quer contar os seus segredos a cada um dos seus filhos e filhas. E para isso nós precisamos aquietar a nossa alma, para ouvir os sussurros de Deus ao nosso coração. Comece a eliminar, comece a filtrar, comece a olhar muito bem o que você consome, o que você recebe. Peneire bem as informações. Jesus, o nosso sumo pastor, ainda hoje, agora mesmo, Ele deseja nos pastorear, irmãos. Ele deseja cuidar de nós e nos conduzir a pastos verdejantes e a águas de descanso. Quem é que precisa de águas de descanso aqui, gente? Quem é aqui ovelha e que precisa de pastos verdes? Repita comigo assim: todo aquele que é ovelha do bom pastor sempre terá suprida a sua vida com o melhor de Deus. Amém? Concorda com isso? Portanto, meus irmãos, nós vamos afinar a nossa audição espiritual e nós vamos apurar o nosso discernimento com essa palavra de Deus. Jesus quer nos ensinar algo precioso, que desde os seus dias, desde os dias de Jesus na terra, era muito importante discernir. Havia já naquela época muitas vozes, muitos que se diziam profetas, muitos que se denominavam pastores, muitos que se intitulavam mestres e queriam desviar o coração dos servos de Deus, daqueles que estavam seguindo a Jesus. Vamos ver nessa palavra, no versículo a versículo, quais são as características, tirado daí do texto mesmo, amém? Primeira coisa que eu vejo, quais são os sinais peculiares de um verdadeiro pastor? Nesses dias de muitas vozes, né? Liga o rádio, tem 10. Você vai aqui e ali, não sei quantos DVDs e CDs. É um mundo de gente falando. A quem eu vou ouvir? A quem eu vou dar crédito? A quem eu vou seguir? Eu acho que essa pergunta é pertinente nos dias de hoje. Bom, o primeiro sinal que eu vejo então são as próprias ovelhas. Pastor tem ovelha. O rebanho é a autenticação do pastor. É isso que Jesus está falando. Que o pastor, as ovelhas reconhecem o seu pastor, ouvem a sua voz, não é assim? Então ovelha tem pastor. Ovelha tem pastor, mas pastor tem ovelhas. Muitos se auto-intitulam pastores, gente. Mas um verdadeiro pastor tem rebanho. Sempre existiu, sempre existirá aqueles que tentam viver à sombra dos apriscos alheios. Cuide para que você não seja enganado por falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Observe se alguém está seguindo este pastor. E se este pastor anda junto com outros pastores. Diga, pastor não anda sozinho, porque ele também é ovelha. Aqui o título de pastor que nós recebemos, tantos quantos são pastores aqui, é uma honraria, é um presente de Deus, porque realmente o único que deveria ser chamado pastor é Jesus. Amém, queridos? É Ele o sumo pastor das nossas almas. Vamos aplaudir esse pastor? Diga, Senhor, só o Senhor é digno mesmo, de verdade. O Senhor é esse pastor que a Bíblia diz. É Ele que é digno.
nós recebemos com grande alegria e temor, e santo temor também, o direito dado por Deus de sermos chamados pastores. Mas nós somos verdadeiramente ovelhas guias. Aquela ovelha que anda com o sininho pendurado no pescoço e vai na frente do rebanho. Então ela vai seguindo o bom pastor e as outras ovelhas vão seguindo essa ovelha. Na verdade é isso. Portanto, como ovelhas que somos, nenhuma ovelha guia anda sozinha, porque ovelha anda em rebanho. É um animal que não anda só. Ovelha sempre anda em rebanho. Ovelha foi feita para andar no coletivo. Ela não vive sozinha, porque sozinha ela morre. Sozinha ela realmente é presa fácil. Sozinha ela não realmente não é nem persevera. Ela não dura. Ela vai, com certeza, não é sucumbir facilmente. Diga, ovelha é um animal que gosta e precisa andar no meio do rebanho. Agora fala para o teu irmão assim, não ande sozinho, meu irmão. Fala mesmo, fala para o maridão, fala para a esposa, fala para os filhos, fala, pare de andar sozinho. Sozinho você é presa fácil. Temos que andar, todos nós juntos, no rebanho do Senhor, seguindo a Jesus, amém, queridos? Segundo ponto, o aprisco, diga, o aprisco. Primeiro as ovelhas, segundo o aprisco. O aprisco é um lugar onde o pastor reúne e protege as suas ovelhas, onde ele guarda as ovelhas. Ovelha, pastor nenhum deixa ovelha cada uma para um lado. Ah, vai para onde vocês quiserem. Olha, agora terminou, então tchau, cada um vai para um lado e semana que vem a gente se vê. Pô, parece os dias de hoje, né? Parece muito com a igreja de hoje. Mas esse não é o coração do pastor, e não deve ser o coração das ovelhas desse pastor. Nós devemos ter o prazer de andarmos juntos o tempo todo, em todo o tempo, estarmos seguindo juntos na caminhada, logo após o nosso pastor que nos guia. Portanto, um lugar de proteção, um lugar de reunião é importantíssimo, e isso autentica também um pastor. Pastor tem aprisco para suas ovelhas. O pastor não fica se encontrando com as ovelhas por aí só, não. O pastor guia as suas ovelhas e as arrebanha no santo aprisco. Nenhum pastor é realmente pastor se um aprisco, ou sem um aprisco, na verdade, para reunir, abrigar e proteger as suas ovelhas. A igreja, meus irmãos, por menor que ela seja, ela pode ser uma igreja que se reúne na sala, no quarto de uma pequena casa. Lá ela é uma igreja do Senhor. O pastor pode ter 3, 2, 3 ovelhas e se reunir num pequeno canto da sua casa, mas ali é um aprisco do Senhor. Então não é o tamanho do aprisco, não é o acabamento do aprisco, não é o endereço geográfico do aprisco, mas é a preocupação, é a ocupação do pastor em reunir, arrebanhar e ter um lugar de proteção para as suas ovelhas. Há muitos países em que é proibido se reunir como nós estamos aqui. A igreja não pode se reunir assim. Precisam se reunir escondidos. Não podem orar alto, não podem glorificar e cantar. Oram baixinho, compartilham fragmentos das Escrituras, porque não podem carregar ou portar a Bíblia. Há muitos países que perseguem e matam cristãos. Portanto, não é o tamanho do aprisco, não é a instituição aprisco, mas sim o cuidado do pastor, o zelo de reunir o seu rebanho e cuidar deles, endereçá-los para um lugar de segurança. O Senhor disse que aonde houver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está lá. O sumo pastor vai estar lá. Então, queridos, é importante se reunir. Fala para o seu irmão, é importante reunir-se. Fala, para com essa história de que a igreja não é necessária. Eu sei que tem gente que não falou isso, né? Mas é bom lembrar antes que fale, né? Antes que acabe falando. Outro ponto que eu quero falar aqui, diga ovelhas, diga aprisco, diga agora, uma só porta. Olha, o aprisco é isso aqui, venham aqui vocês
por favor, aqui em cima. Venham mais os meus queridos aqui da equipe. Venha cá, por favor. Subam todo mundo para cá. Formem uma ferradura aqui, rapidinho. Vamos lá, rápido, rápido. Acelerado. Vamos, obreiros. Faz uma ferradura aqui. Deem as mãos como se fosse uma célula, né? Apenas deixando uma abertura só. Aqui, ó. O púlpito aqui. Isso. Vamos fechar com o púlpito aqui, ó. Aqui, meu irmão. Aqui, por favor. Bom. Isso é um aprisco, ó. A representação de um aprisco. O aprisco era construído de forma que não tinha duas entradas. Só tinha uma entrada e a mesma era a saída. Ou seja, as ovelhas entravam e saíam pelo mesmo lugar. E aqui era onde o pastor se colocava à porta à noite, dormindo. Ele normalmente tinha a vara e o cajado. Ele também usava do fogo, acendia o fogo, não é? Do lado de fora, para afugentar os animais ferozes. Mas ele dormia na porta do aprisco. Ou seja, ninguém entrava se não passasse por cima do pastor. E outra, pastor que é pastor, dorme com o olho fechado e o outro aberto. Entendeu o que eu estou falando? Não está vendo, mas está vendo. Isso é a representação do aprisco. Obrigado, queridos. Obrigado. Agora eu continuo aqui. Um pastor verdadeiro, ele constrói o aprisco com uma só passagem. Ele não dá ao seu rebanho o direito de ter várias portas e várias entradas e saídas. Ele não permite que haja confusão. Ele não permite que haja muitas opções. Ele não permite que haja muitas filosofias e pensamentos, ideologias. Ele não pactua com o mundo que dá a cada um de nós muitas alternativas, não é verdade? O mundo de hoje tem muitas opções. É um self-service enorme. Escolha o que você quiser, o que lhe faz bem e o que lhe apraz. O pastor constrói o aprisco com uma única porta. Essa porta é Jesus Cristo, irmãos. Ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontrará pastagens. Aquele que passar por mim terá um aprisco seguro. Jesus é a porta. Um verdadeiro pastor faz as suas ovelhas entrarem por Jesus. Tem que passar por Jesus. E se tiver que sair e ir para onde for, tem que sair por Jesus também. Entra por Jesus e é enviado por Jesus, faz em Jesus, realiza por Jesus, para ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Diga: uma só porta. Diga: o resto é coisa de homem. Amém? Aqui nós cremos nisso, mas também naquilo. Jesus disse isso, mas nos dias de hoje. Mas isso era na época de Jesus, mas agora. Meus irmãos, cuidado com uma desgraça das mais modernas, chamada hipergraça. Chama-se hipergraça, anota aí. Tudo que você vê a respeito disso, e é até bom ler, para saber o que é. Inferno não existe, porque é incompatível com um Deus amoroso. É hipergraça, é mentira. É outra porta, é outro evangelho. Sexo pré-marital. Expressão sexual antes do casamento é normal. É uma coisa do ser humano. Mas a hipergraça tolera. E diz que tudo bem. E daí para mais. Não dá para pregar hoje. Qualquer dia a gente vai poder falar sobre isso, se Deus quiser. Mas coisas como essa, que parecem, né? Deus é bom. Porque Deus é tão bom. Mesmo que eu me arrebente de pecar, tudo vai terminar em pizza. Tudo vai acabar bem, porque Deus é amor. E porque Deus é amor, então Ele não vai condenar ninguém. A Bíblia diz que aquele que vive pecando já está condenado. Não vai ser condenado. Já está condenado. Condenou-se a si mesmo. Porque escolheu andar fora do caminho do bom pastor, escolheu não ouvir a voz do bom pastor, escolheu outros apriscos que lhe interessaram, e não o aprisco, a proteção, a segurança do bom pastor Jesus. Já estão condenados, não serão condenados. Quando uma pessoa transgride a lei numa pena capital, numa pena que vai levá-lo à prisão, por exemplo,
Adianta ele reclamar que o juiz o condenou? É isso? Chega lá e fala assim: esse juiz, hein? Meu Deus do céu, esse juiz é muito ruim, ele me condenou. Filho, quando você escolheu matar, roubar e destruir, você se pôs em condenação. Você já estava condenado desde o momento em que você transgrediu. Você escolheu, dar de frente com a lei. E tem gente apontando para Deus, dizendo que Deus, se Deus fosse bom, Ele não condenava ninguém. Deus é bom, querido. Ele morreu na cruz por mim, por você. Ele enviou o seu filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. Por isso não aponte o dedo para Deus. Por isso não ouse levantar a sua boca e dizer que Deus não tem misericórdia de você. E nem de mim. E nós não devemos fazer isso. Por favor. Ele já fez tudo o que podia e devia ser feito por nós. A nós compete agora ouvir a sua voz e seguir os seus passos. Uma só porta, mas também proteção. Diga proteção. O pastor sabe identificar o ladrão, o assaltante. Como que ele faz? Bom, é simples. O ladrão, o assaltante, nunca entra pela porta do aprisco. Ou seja, ele nunca entra com a verdade. Nunca tem a palavra exata na boca. Ele nunca está conduzindo o rebanho exatamente como as Escrituras mandam. Ou seja, ele não entra pela porta. Ele não entra por Jesus. Ele não respeita as doutrinas básicas da palavra de Deus. Ele não prega o evangelho puro e simples. E aliás, hoje em dia está difícil, porque as pessoas querem novidades. As pessoas correm atrás de novidades. As pessoas querem ouvir quem fala mais novidade, o mais engraçadinho. E a Bíblia diz por Timóteo que nos últimos dias as pessoas teriam coceira nos ouvidos. E não quereriam ouvir a sã doutrina. Diga, a palavra de Deus é a mesma. Diga, nunca vai mudar. Fala para a pessoa, para o seu vizinho, se você gosta de novidade, se você quer modismo, o último lugar é Jesus. Sabe por quê? Porque ele disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e vou continuar sendo eternamente. Eu não mudo, a minha palavra não passa. O bom pastor sabe identificar o ladrão, porque o ladrão não entra pela porta. Começa a entrar pela palavra e começa, ou então não entra pela palavra, não entra pela Bíblia, não entra pela verdade, já começa a entrar por outros cantos. Às vezes entra pelas necessidades da alma, às vezes entra pela porta dos fundos, ou seja, querendo amenizar os nossos pecados, querendo dar uma mensagem humanista, querendo dizer, adoçar a nossa alma. Isso é porta dos fundos. Não precisa confessar pecado não, querido. Imagina. Confessa só para Deus. Não, imagina que você vai confessar para o outro. Imagina que você vai buscar conselhos. Imagina que você vai confessar ou falar dos seus problemas para um outro ser humano comum como você. Porta dos fundos. Nós ainda acreditamos na palavra que diz que nós confessamos pecados para Deus para sermos perdoados. 1 João 1,9. E acreditamos na palavra de Deus lá em Tiago 5,16, que diz ainda, confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Tira a sujeira debaixo do tapete. Varre a tua casa. Arranca esse pecado de dentro do teu coração. Confessa aquilo que você vem fazendo às escondidas. Denuncia o ladrão que veio matar, roubar e destruir a sua vida, a sua casa, o seu casamento, a sua família. Diga, eu não vou guardar mais isso comigo não. Eu vou procurar um crente maduro. Eu vou procurar o meu pastor. Eu vou falar isso que está acontecendo. E que vem se repetindo, se repetindo, se repetindo. E eu venho dizendo para mim mesmo, eu vou dar conta disso. E não tem dado conta até agora. E só está piorando a sua situação. Diga proteção. Diga, o verdadeiro pastor protege as suas ovelhas. Tem muitos aí guiando ovelhas, não a apriscos,
mas há verdadeiras prisões. A ovelha acha que vai entrar num aprisco e cai numa jaula. E fica presa a discursos, presa a promessas falsas, presa a falsas profecias. Vamos à frente. Diga acesso. Diga, todo verdadeiro pastor tem acesso garantido ao aprisco. Oh querido, o Espírito Santo é o porteiro desse aprisco, é o porteiro de toda a igreja. E o Espírito Santo, quando ele identifica um verdadeiro pastor, ele abre as portas do aprisco. Ele dá acesso do coração do pastor às suas ovelhas, e dá acesso do coração das ovelhas ao seu pastor. Diga, o Espírito Santo é o guardião da igreja do Senhor. Diga, ele é o guia. Ele é os olhos, né? Fica estranho, né? Mas o Espírito Santo são os olhos de Deus. São os olhos de Deus colocados sobre a igreja, sobre a vida do pastor e sobre a vida do rebanho, para ver se o pastor é o verdadeiro pastor e se as ovelhas são de fato ovelhas. Porque só ele sabe separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Diga, acesso. Deus faz isso através dos dons, pelo Espírito Santo. Efésios 4:11 fala que há 5 dons básicos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sim, um desses 5 são dons mesmo dados à igreja, para governo da igreja. Um deles é o pastor, e é através do dom do pastor, do dom pastoral, que Deus dá essa graça de enxergar, essa graça de vigiar. Às vezes o pastor está dizendo, não, cuidado, a ovelha está dizendo, é preciosismo do meu pastor. Quando um pastor falar, é bom você ouvir. Quando mãe fala, vai chover, meu filho, leva o guarda-chuva. E você fala, mãe, olha o sol que está, mas essa minha mãe, viu? Aí o cara sai sem guarda-chuva, lá para o meio-dia, 1h da tarde, fala, devia ter ouvido minha mãe, né? Fala, Deus, ele trabalha através da liderança que ele institui. Amém? E ele confirma também a liderança. E aqui está, né, a maneira de você enxergar, de você entender se de fato os pastores são verdadeiros pastores, os líderes são verdadeiros líderes. Vamos para lá, terminando já. Reconhecimento do rebanho, diga. Aqui diz que o verdadeiro pastor tem o reconhecimento das suas ovelhas. E as ovelhas ouvem a sua voz. Há uma identificação entre pastor e ovelhas. A palavra, o ensino, o testemunho da vida do pastor é reconhecido pelas ovelhas do seu rebanho. Esta é a voz do meu pastor. Eu quero fazer como o meu pastor faz. Meu pastor vive o que ele prega. Eu me espelho na vida e no exemplo e no testemunho do meu pastor. Porque o meu pastor está seguindo o sumo pastor. O meu pastor é uma ovelha guia. Porque ele segue de verdade a Jesus. Então eu quero segui-lo. Porque eu sei que seguindo a ele, eu estou seguindo também a Jesus. Vocês entenderam? Diga, reconhecimento do rebanho. Outro ponto que eu vejo é singularidade na diversidade. Singularidade na diversidade. O pastor, ou os pastores, como é o nosso caso, né, conhecem pessoalmente as suas ovelhas. Singularidade na diversidade. O bom pastor, ele conhece cada um de nós, mesmo nós sendo muitos. Nós podemos ser multidão, mas o verdadeiro pastor conhece pelo nome, diz a palavra de Deus. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Isso significa muito mais que boa memória, né, meu irmão? É muito mais do que boa memória. O pastor ou a equipe pastoral não vê só o rebanho como coletivo. Ele consegue distinguir as necessidades pessoais, a singularidade de cada um dos seus congregados. E como é que nós fazemos isso aqui numa igreja como a nossa? Numa igreja grande, numa igreja que não para de crescer, graças a Deus, amém? Porque não é pecado crescer, amém, queridos? Mas como é que nós fazemos isso aqui?
Nós, na verdade, hoje já somos um campo de pastores, muitos campos de pastores. Nós não somos um aprisco, nós somos muitos apriscos aqui, vários apriscos instituídos a partir do primeiro aprisco com o pastor Enéas, com aquelas 14 pessoas. E depois que passou para o pastor Jonas, com as 200 e poucas pessoas. E hoje são quase, 5.000 ao todo. Mas nós somos um campo de pastores. Assim como no dia em que o nascimento de Jesus foi anunciado, ali estavam pastores, diz a palavra, com seus rebanhos. E aqui nós temos, de fato, vários apriscos instituídos, não é? É um campo de pastores. E qual é a maneira que nós fazemos, que nós instituímos para poder fazer isso, cumprir essa palavra aqui? Conhecer a ovelha pelo nome. Não é verdade? É através dos pequenos grupos, através das células. Cada célula é um aprisco. Cada célula é um pequeno grupo instituído para que ali sejam protegidos, para que ali sejam nutridos, para que ali sejam ensinados, para que haja comunhão e identificação, para que haja vínculo. Entendeu, queridos? E ali saibamos então o nome de cada um. E assim, cada um de nós somos muito mais que números. Somos pessoas que temos nome, história, não é? Temos vocações, temos anseios, temos sonhos. E estaremos sendo guiados, primeiro pelo Espírito Santo, através de cada liderança instituída a partir dos pastores, para que a nossa vida cumpra o bom propósito que Deus nos fez, nos designou para cumprir. Vocês estão entendendo isso? Então entenderam por que nós temos que estar em uma célula? Amém? Por que é importante que a gente procure um lugar, um grupo pequeno, para nos identificarmos e vivermos ali? Primeiro, porque nós somos ovelhas, e ovelha não anda sozinha. Segundo, porque nós precisamos ser fortalecidos, protegidos, e isso nós fazemos uns aos outros, guiados por um líder, por um pastor, que está seguindo a Jesus. Terceiro, porque de fato, nós precisamos entender que é impossível reunir multidão. Certo? Não dá para saber o nome de multidão. Quando Jesus perguntou, aquele endemoniado, gadareno, que ali estava com legiões de demônios, ele perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, multidão, ou legião. Legião não tem nome, multidão não tem nome, mas eu e você temos nome. Para Jesus temos, amém? Ele sabe quem é cada um de nós. E também quer que nós possamos nos identificar de uma forma mais estreita. Então ajude nisso também, meu irmão. Outro ponto, me ajuda aí, gente. Propósito correto. Diga, propósito correto. O termo, e as leva para fora. Vocês leram no texto? E as leva para fora? É isso que o bom pastor faz? Sim ou não, queridos? Você leu isso no texto? Está escrito aí? Que depois de recolhê-las no aprisco, cuidar delas, ele as leva, todas elas, para fora. Diga, propósito correto. Tem muito pastor e muito líder reunindo muita gente, mas está reunindo cada vez mais para ficar para ele, para ficar abarrotado, para encher o templo, para encher o seu ego. Está entendendo? O verdadeiro pastor não está preocupado consigo mesmo. O verdadeiro pastor arrebanha, equipa, alimenta, limpa, protege, cura, mas com um objetivo: fazer das suas ovelhas seres humanos livres, livres na fé, empoderados pelo Espírito Santo, para servirem a Deus lá do lado de fora. Ele as leva para fora, todas elas. Todas elas. Ou seja, diga, cada ovelha do rebanho de Jesus é uma ovelha livre. Diga, ela não depende de homens emocionalmente. Diga, não são escravos de homens. São ovelhas do Senhor Jesus, para cumprir os bons propósitos de Jesus. Por isso esse negócio de ficar empainelado não tem nada a ver com Deus. Esse negócio de ficar criando aprisco, engordando aprisco, só para juntar a ovelha ali, é coisa de mercenário. O mercenário faz assim, ajunta todo numa gaiola, numa jaula, para vender as ovelhas. O interesse deles é que a ovelha para ele é apenas número, é comércio. Ele não tem interesse que as ovelhas sejam livres e que caminhem livres. Diga propósito correto. Diga grande comissão.
Diga: ir, pregar o evangelho a toda criatura. Diga: batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todos os mandamentos que Jesus ensinou. E temos a garantia que o bom pastor está conosco, vai à nossa frente, todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode aplaudir Jesus por isso, querido? Essa é a certeza que nos mantém firmes na fé. Essa é a convicção que nos leva a cumprir a grande comissão. E para encerrar, porque eu preciso encerrar hoje, eu vou pedir para você segurar isso comigo o tempo aí. O último, diga: lidera pelo exemplo. Diga: vai adiante delas. Pastores são os primeiros a pisarem o terreno em que suas ovelhas terão que pisar. Você vai lembrar disso. Pastores devem ser os primeiros a pisar o terreno em que suas ovelhas vão ter que pisar. Ele vai adiante. Um verdadeiro pastor sonda o território antes de expor as suas ovelhas. O campo, a qualidade do alimento, a pureza das águas, a segurança do território. Tudo isso o verdadeiro pastor faz. Ele nunca vai exigir das suas ovelhas aquilo que ele mesmo não exija de si mesmo. Para o verdadeiro pastor não existe a frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Como o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Pode me seguir, porque eu estou seguindo Jesus. Pode vir comigo, porque quem vai à minha frente é Jesus, o sumo pastor, o bom pastor. E nada nos faltará. Caminho garantido. Concluindo então, queridos, no final desse trecho, no verso 5, você pode ver aí, há um alerta de Jesus para todos nós, ovelhas do seu rebanho. Temos ovelhas do rebanho de Jesus aqui? Quem é que quer se identificar, por favor? Quantas ovelhas do rebanho de Jesus? De Jesus. Aleluia. Eu aqui também, com minha família, aleluia. Ele nos dá uma advertência, um alerta. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Eu disse que nós íamos aprender hoje a palavra de Deus para apurar o nosso discernimento e aguçar a nossa audição espiritual, de maneira que a gente jamais venha seguir estranhos, jamais venhamos a dar ouvidos à voz de falsos pastores, jamais venhamos a seguir após homens que são mercenários, que estão querendo conduzir a nossa alma a prisões, a jaulas, e não a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Fujamos das muitas vozes que têm gritado nesse dia em nossos ouvidos. Apuremos os nossos ouvidos espirituais e não venhamos a seguir qualquer um. Observe os sinais que o Senhor Jesus ensinou nessa palavra. Ele que é o nosso bom, sumo e verdadeiro e perfeito pastor. Lembremos-nos do que a Bíblia também nos diz em Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Tem muita gente sendo enganada por homens, porque a sua alma estava desejando o que aqueles homens estavam pedindo. Prometem facilidades, então a sua alma pedia facilidade e foi atrás de quem vendia facilidade. Queria um evangelho fraco, um evangelho que só de promessas e não de deveres também. E seguiram após estes. Gálatas 1,8 diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além deste, que temos pregado, seja maldito. Diga: qualquer outro evangelho, mesmo um anjo pregando, se for outro senão este, que seja maldito. Vocês entenderam isso, irmãos? Entenderam a importância de dar atenção a essa palavra de Deus? Então fiquemos em pé em nome de Jesus, porque nós vamos orar e vamos pedir essa graça de Deus sobre nós, porque nós todos somos ovelhas do rebanho do Senhor Jesus, do Supremo Pastor.
que nós venhamos a seguir de todo o coração a Jesus Cristo, que nós entremos em apriscos cuja porta seja única, que nós escutemos somente o que Jesus tem falado, e pessoas que reproduzam a voz de Jesus, e então honremos, sigamos e obedeçamos àqueles a quem o porteiro, o Espírito Santo, autorizou a cuidar do rebanho do Senhor. É isso que o Senhor está nos pedindo nessa palavra. Muitos têm dado crédito a muitas vozes nesses dias, aqui e ali. Muitos têm corrido para lá e para cá. Muitos têm reclamado daqui e dali, e reivindicando para si coisas especiais, comidas especiais, atenção especial, mas recusam ser pastoreados. Pastoreio envolve doação, envolve troca, envolve vínculo. Pastoreio não é comércio, é vida sobre vida. É uma relação em que todos servem em favor da preservação e do fortalecimento da vida cristã. Isso é pastoreio. Um exemplo de uma igreja que inchou e não cuidou foi Laodiceia. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Hoje foi dia de ceia. Sabe o que esta igreja de Laodiceia, sabe o que Jesus estava falando para o pastor de Laodiceia? Vocês me deixaram do lado de fora. Vocês estão ceando sem mim. Eu passei a ser a pessoa menos importante, a ponto de eu ter que esmurrar, bater na porta e pedir para entrar na minha igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e eu abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos nos despedir dessa reunião hoje. Primeiramente livres, porque o Senhor nos libertou pela sua verdade. Tua palavra é a verdade. Depois santos, porque fomos santificados por esta verdade que o Senhor nos anunciou. Terceiro, conscientes de tudo que precisamos e de tudo que devemos, daquilo que recebemos por direito conquistado na cruz, e daquilo que devemos, porque Tu és Senhor da nossa vida, Tu és o nosso pastor. Nós queremos essa semana consagrar ao Senhor nosso coração e mente, para que nós venhamos, ouvindo Tua voz todos os dias, fazer a Tua vontade do Teu jeito. Nós não vamos criar novos caminhos, e nem vamos tomar atalhos. Senhor, dá-nos a graça e a sabedoria e o discernimento, para não seguirmos após falsos pastores. Dá-nos ouvidos aguçados, e dá-nos, o Senhor, entendimento no Espírito, para que nós possamos somente seguir a Ti. Não queremos, ó Deus, distrações, queremos o Senhor. Queremos voltar para Ti de todo o nosso coração, e queremos que o Senhor entre na nossa vida e faça morada para sempre. Queremos ser ovelhas do Teu rebanho, para que nós possamos dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada, nunca, jamais me faltará. Amolecemos o nosso coração hoje, Senhor, para sermos como ovelhas e não bodes, para que nenhum mercenário venha ter lugar e oportunidade na nossa vida, nos arrancando a pele e lucrando com a nossa carne. Somos Teus, e para a Tua glória viveremos. Queremos seguir a Ti, Jesus, somente ao Senhor, e não sermos mais empurrados por nenhum mercenário dessa vida. Oramos em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te guie, e que você, como ovelha, boa ovelha do Senhor Jesus, dê bons frutos nessa semana.